Olá! Nossa aula de hoje será sobre a criação de métodos em Java. Um método é um trecho de código que faz algo, uma tarefa. É um bloco de comandos que compõe um sistema maior. Ele tem um nome que é usado para ser chamado. Ele é semelhante a uma função do C. É um subprograma. Ele facilita a criação e a manutenção dos sistemas. Então, agora no ambiente Eclipse, vamos criar um método. Certo? Então, vamos escolher aqui um pacote e vamos clicar lá no New Java Class. Vamos chamar a nossa classe de cria método. Tá? Vamos selecionar o public static void main, tá? E ele então colocou o esqueleto aqui. Tá? Então aqui a gente tem o nome do pacote, tem o nome da classe e tem já definido o cabeçalho do método main, que é o método que vai abrigar todos os procedimentos de uma classe. Tá? Então, vamos criar um método, tá, que não retorna valor. Tá? Então, vamos colocar lá o cabeçalho, vamos colocar um public stat void. Tá? Vamos chamar o nosso método de Oi Mundo. Tá? Deixa eu corrigir aqui para ficar só as primeiras letras em maiúsculos. Esse nosso método não vai ter argumento, ou seja, eu não vou receber nenhum valor, tá? E também não vou enviar valor nenhum. Na realidade, vai ser um procedimento. Quando ele for invocado, quando ele for chamado, ele vai fazer alguma coisa e depois voltar do ponto aonde foi chamado. Certo? Então, public static void, void significa que ele não tem retorno. Vou abrir chaves aqui e vou colocar alguma ação. Vou imprimir alguma coisa. Então, system.out.printlf, vou dar aqui um oi ao mundo. Certo? Fechar aspas. Então, está completado o meu método. O método se chama Oi Mundo, tá? E lá dentro ele tem um comando. Podia ter mais comandos, podia ter várias coisas. Tá? Se eu executar essa classe agora aqui, ele não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque aqui dentro do main, o main, tá, é o método principal de cada classe que vai executar o que tem dentro dele. O que tem dentro dele aqui? Nada. Então, se eu der um F11 aqui, ó, ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Porque não foi chamado esse método nenhuma vez. Então, se eu colocar aqui a chamada do método, como é que eu chamo um método? Eu chamo um método, tá? Simplesmente colocando o nome, Oi Mundo. Se tivesse algum argumento, eu colocaria aqui dentro, entre parênteses, mas como não tem, veja que está dando erro aqui por causa das letras maiúsculas, né? Então, olha ali, ó, Oi Mundo, tá? Abre e fecha parênteses, que é o local onde deveria ter os argumentos, os parâmetros que eu passaria para lá. Como não tem, fica vazio. Tá? Então, vamos executar. Vou dar um F11 aqui, vou executar, ó, Oi Mundo, tá? A classe executou o main chamou o procedimento, o método Oi Mundo está aqui, Oi Mundo executou esse comando, que é um comando que mostra na saída padrão esse texto aqui. Então, dessa maneira aqui, a gente cria um método dentro de uma classe. Vamos agora exemplificar a criação de um método com retorno. Esse método que não retorna nada, tá? Então, vamos copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Obviamente, eu tenho que trocar de nome.
vou chamar esse outro método aqui somador. Tá? Então, somador. Tá? Esse método aqui, eu vou enviar argumentos. Na verdade, o método ele vai receber argumentos. Então, eu tenho que prescrever, tenho que colocar aqui dentro quais são os argumentos que vão ser recebidos. Então, digamos que eu vou receber um valor A inteiro e outro valor B inteiro também. Tá? Então, aqui são os argumentos do método esse somador que eu estou criando. E aqui dentro eu vou, por exemplo, imprimir o resultado dessa conta aqui. Então, eu vou colocar aqui A mais B. Tá? Então, quando ele for chamado, ele vai enviar dois valores, que devem ser inteiros, e aqui ele vai somar esses dois valores. Como é que eu faço para chamar? Coloco lá dentro do main o nome é somador, e só que aqui dentro tem que colocar valores. Vou colocar 2 e 3. Tá? Então, esse método main aqui vai chamar o OiMundo, que vai simplesmente colocar esse texto na saída. Depois esse outro método vai receber dois valores, que aqui no caso são 2 e 3, podia ser variáveis aqui, ele vai somar e mostrar o resultado. Então vamos, F11, está lá, oi ao mundo, e 5, porque ele enviou esse 2 para essa variável lá, esse 3 para essa variável B, fez a soma aqui e mostrou o resultado. Para me tornar isso aqui com retorno, tá? Eu tenho que aparecer aqui dentro o operador return. Tá? Então, eu vou criar um novo método aqui, tá? Que vai fazer soma também, mas ele vai retornar o valor e não simplesmente mostrar o valor. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V, vou chamar de soma. Tem que ter outro nome diferente. Tá? E ao invés de ele mostrar o resultado, tá? Ele simplesmente, eu vou declarar uma outra variável e instanciar esse resultado, colocar esse resultado dentro dessa variável C. E executando o return, tá? Ele vai pegar esse valor calculado aqui e vai repassar. Então, eu vou aqui em cima colocar soma, tá? E vou colocar dois valores, 2 e 7, por exemplo. Tá? Aqui está aparecendo um erro. Vamos corrigir ele. Olha o que está escrito ali, ó. Void methods cannot return a value, ou seja, um método void, está escrito que não retorna nada, tá? Mas na verdade ele está retornando um valor inteiro. Então eu tenho que trocar aqui para int. Ó, sumiu o nosso erro, tá? E o nosso programa, nossa classe está funcionando. Opa, mais um erro ali. Olha, ele está dizendo que o método soma, tá, não foi definido. Olha a diferença. Aqui eu botei maiúscula, aqui minúscula. Então vamos corrigir. Soma e soma, tudo ok. Tá? Então vamos executar, F11, tá? E deu um problema. O problema que aconteceu foi o seguinte, tá? Esse retorno, esse método soma, ele tem um retorno, ele volta alguma coisa. Tá? Os outros, ele faz alguma coisa e volta para cá. Esse aqui não, ele retorna. Então, na realidade, quando eu digo soma 2 e 7, isso aqui vale o inteiro 9. Então, eu não posso simplesmente colocar um 9 aqui. O que eu posso fazer é mostrar esse resultado, por exemplo, usar dentro de uma conta. Eu podia usar assim, ó, x recebe isso aqui. Tá? O que eu vou colocar aqui vai ser um system out. Tá? Para ele mostrar esse resultado. System.out.println, tá? E eu vou colocar todo
todo esse conteúdo aqui, tá, na saída padrão. Então, vamos executar novamente. Olha lá, oi ao mundo, 5, que é o resultado do somador, tá? 2 e 3, e 9, que é o resultado aqui. Então, aqui nós mostramos a criação de 3 métodos, tá? O oi mundo, que não envia argumento algum e não retorna nada, é void. O segundo envia argumentos de entrada, mas não retorna nada, ele faz alguma coisa, tá, aqui dentro do método mesmo. E o último método é um método com retorno, por isso que tem o return, e o tipo do retorno é inteiro. E ele recebe argumentos também. Certo? Então, até a nossa próxima aula.